Bom, boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com essa live, sabe? Que vai marcar até uma nova fase aqui no meu canal do YouTube, que eu estou voltando a produzir, a trazer mais conteúdos. Vou trazer mais conteúdos sobre este, e nada melhor do que a gente começar, né? Falando de NR01 e riscos psicossociais com quem participou e participa da confecção das regras do jogo, né? E é com imensa alegria que eu vou apresentar aqui o nosso convidado, Dr. Mauro Marques Miller, é auditor fiscal do trabalho e coordenador da revisão do gerenciamento de riscos ocupacionais da NR01. Boa noite, doutor Mauro, é um prazer estar aqui com você. Boa noite, doutora Graziele. Para mim também é uma alegria muito grande poder participar. Eu tenho participado em inúmeros fóruns como esse, lives, encontros, reuniões, e é muito importante cumprir esse papel de divulgação da norma, de entendimento da norma, de esclarecimento, de procurar tirar as dúvidas que ainda existem a respeito dessa revisão que foi feita da NR1, especialmente no gerenciamento de riscos ocupacionais. E é muito bom, e eu agradeço novamente a sua presença, porque realmente eu tenho visto, tenho conversado com alguns auditores, além do senhor, e assim a gente vê que a intenção realmente é esclarecer. É óbvio que posteriormente nós podemos ter penalidades, mas nesse primeiro momento a intenção é esclarecer, né? Então, pessoal, eu vou começar aqui, né? E assim, nós estamos vivendo, né, doutor Mauro, um momento de muito ruído no mercado. Muita gente vendendo terror e soluções mágicas, né? A gente fala que tem muita gente chorando e o pessoal já está vendendo lenço. Por isso eu trouxe, né, a fonte primária para esclarecer, e eu vou começar com a pergunta que não quer calar. O que o Ministério do Trabalho realmente espera das empresas, doutor Mauro? Muito boa pergunta, Graziele. Essa é uma questão muito importante. Talvez esse terror que você falou, né, essa confusão toda que foi gerada no mercado aí, seja por falta de esclarecimento desse ponto, né, especificamente. Então, para resumir assim, né, falando dessas questões tanto de soluções mágicas quanto de terrorismo, não é nem lá nem cá, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O que a gente quer enquanto Ministério do Trabalho e Emprego é algo muito simples, que as empresas, que o empregador, que as organizações façam o seu dever de casa. E o que é o seu dever de casa mais singelo em relação à prevenção de acidentes e de adoecimentos no trabalho? É realizar o processo de gestão, de gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, acho que essa é uma questão muito direta, né? E aí não há solução mágica para isso. Esse processo de gestão ele tem que ser feito pela empresa, e aí a empresa, né, a organização, ela tem que tomar isso para si. Eu acho que talvez essa seja a grande vontade nossa do Ministério, que as empresas, que as organizações tomem isso como algo seu, quer dizer, é parte da minha empresa fazer a gestão dos riscos ocupacionais, porque aí nós vamos ter consequências muito importantes. Vai começar a mudar a cultura de prevenção da empresa, nós vamos ter avanços em relação a esse aspecto, e a empresa vai desenvolver esse processo de identificação de perigos, avaliação de riscos e adoção de medidas de prevenção e de acompanhamento desse processo, ou seja, vai entrar num ciclo de melhoria contínua, que nós chamamos de melhoria contínua. Começa a fazer o gerenciamento desses riscos ocupacionais e à medida que vai fazendo, que vai implementando ele, vai melhorando as condições de trabalho, vai adotando medidas de prevenção e vai acompanhando esse processo para sempre ir avançando, para sempre ir melhorando. Então não há aqui não precisa fazer, né, um bicho de sete cabeças, né? É algo que as empresas têm condições de fazer, nós temos certeza disso, né?
e é possível implementar, independente do porte da empresa, esse gerenciamento de riscos ocupacionais. Perfeito. E eu já vou partir para o grande mito, né? E uma pergunta também que hoje vão ser as várias perguntas que não querem calar, né, doutor Mauro? Porque é o que mais a gente ouve, né? Eu, como magistrada, gosto muito do assunto, gosto de postar, porque a gente vê que tem um reflexo ali, né? E a maior confusão que eu vejo é acharem, muita gente está falando isso com uma certeza que a gente às vezes não sabe de onde vem, que a empresa ela precisa avaliar a saúde mental individual de cada funcionário. E aí a dúvida é essa, a NR01, ela exige que a empresa faça uma avaliação clínica, psicológica das pessoas, ou uma avaliação ergonômica do ambiente de trabalho e da organização do trabalho. Essa é uma das questões, Graziele, que no ano passado, né, a norma era para ter entrado em vigor já no ano passado, né, houve esse processo de prorrogação para este ano, e foi uma das questões que nós mais discutimos e divulgamos juntos aos profissionais e às empresas, né, desmistificar essa questão. Não se trata, né, isso é muito importante que se diga, não se trata de fazer uma avaliação clínica, psicológica do indivíduo, da pessoa do trabalhador. Não se trata disso, né? Eu gosto de repetir para deixar isso claro. Mas então você poderia perguntar na sequência, mas então o que a empresa deve fazer, né? Exatamente se debruçar, trabalhar a respeito das questões que estão envolvidas no trabalho, na atividade de trabalho. Ou seja, a organização precisa avaliar as condições de trabalho e verificar quais são as características presentes na atividade de trabalho que estão funcionando como fatores estressores. Isso é que são os famosos, né, fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, vejam, é olhar para o trabalho, para a atividade de trabalho, como é que ele acontece, como é que ele é realizado naquele ambiente, naquele local de trabalho, e não para a pessoa do trabalhador. E isso, justamente, Graziele, é muito caro a nós prevencionistas, porque se trata de um princípio de prevenção. Se eu vou olhar para o indivíduo, eu vou estar focando naquilo que são as possíveis consequências, né? Eu vou estar querendo investigar se ele já está doente, se ele não está, se ele já está, né, com alguma ansiedade, algum transtorno, alguma depressão, e não se trata disso. A gente não pode colocar a carroça na frente, né? A gente precisa trabalhar corretamente, trabalhar com a prevenção. Então, é olhar para o meio ambiente de trabalho. Eu vi algumas empresas, e a gente até estava discutindo esses dias, que algumas estavam confundindo, porque existe aquela avaliação psicossocial para determinadas funções, por exemplo, a pessoa que trabalha em espaço confinado. Aí já é diferente, é o indivíduo para saber se ele tem aquela condição psicológica para trabalhar naquele local. E aí, na verdade, quando a gente fala em avaliação dos fatores psicossociais agora com a NR01, e como muito bem explicado por você, a gente percebe, é tão bom ouvir que fala, não, eu estava falando isso, não estou falando bobagem, que a gente vai avaliar o ambiente, né? Esse ambiente e prevenir para que ele não cause nenhum tipo de doença, não afete a saúde mental, né, destes trabalhadores. E aí eu já vou para outra pergunta, que também a gente observa, eu pelo menos estudei bastante, eu estou estudando desde o ano passado, quando veio a primeira notícia de que teria a obrigatoriedade, seria maio do ano passado. Mas a gente observa que a norma ela não indica um profissional específico para assinar, para fazer esse levantamento, né? E aí a gente percebe que tem muita consultoria, muita propaganda, assim, dizendo que é obrigatório contratar um psicólogo, um psiquiatra ou um profissional XY
para assinar esse levantamento, né, fazer esse levantamento, assinar uma análise ergonômica, o PGR, e aí eu vou perguntar para quem é o doutor no assunto, né? A norma, ela exige, ela restringe a atuação ou indica um profissional específico para fazer esse levantamento dos riscos psicossociais? É uma questão muito importante também, Graziele, que muitos profissionais e organizações têm se debatido sobre isso. E se nós formos verificar a norma, ela não traz, ela não indica um profissional específico para fazer esse tipo de levantamento, nem a respeito dos fatores de risco psicossociais e nem em relação ao PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos como um todo. Ela não indica, por exemplo, o profissional X deve fazer o inventário de riscos. Não. O profissional X deve fazer o plano de ação. Não. Então a norma não traz essa indicação. E por quê? Precisamos nos perguntar por que isso. Porque tem uma questão legal muito importante. Porque essa obrigação é uma obrigação da empresa, do empregador. É ele que deve cumprir esse papel de dar condições de segurança e saúde para os trabalhadores. Então, nós não poderíamos colocar essa responsabilidade num profissional Y ou X, né? E, ao mesmo tempo, é certo que, sendo uma obrigação da empresa, ela pode escolher quais os profissionais que vão fazer esse processo para ela. Então, ela tem a obrigação de fazer a identificação de perigos, a avaliação de risco, adotar as medidas de prevenção. Mas quem vai auxiliar a empresa, o empregador nisso? O empregador é que é responsável por isso e ele que vai escolher esses profissionais. Inclusive, sobre esse tema, a Secretaria de Inspeção do Trabalho se manifestou em 2023 e há uma orientação técnica que foi publicada originalmente como número 3, você ainda encontra na internet se você procurar por esse número, mas depois ela foi renumerada para número 9 de 2023. E ela diz exatamente isso, que é o PGR, é uma obrigação da organização e que a organização deve escolher os profissionais que tenham a capacidade, a qualificação, a competência para realizar todo esse processo. Então, é uma responsabilidade da empresa escolher. Além disso, Graziele, o que eu tenho orientado as empresas nesse aspecto a respeito dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? Cabe ter um pontinho de atenção, né? E você não há obrigação, você falou na pergunta aí, né? Que preciso contratar um psicólogo. Não, não há essa obrigação de contratar um psicólogo, né? Justamente porque não é preciso fazer esse trabalho, não é a obrigação da empresa fazer esse trabalho de diagnóstico dos indivíduos, não é isso, né? Então, quem a empresa deve procurar, quem ela deve estabelecer como uma assessoria nesse campo, né? Procurar profissionais, pode ser de qualquer formação, então, pode ser um engenheiro? Pode ser um médico? Pode ser um psicólogo? Pode. Mas com a seguinte questão, que tenha conhecimento de ergonomia. Por quê? Porque os fatores de risco psicossociais, isso vem de toda uma literatura técnica, mas se você observar também a norma, a NR1, como ela foi estruturada, nessa relação com a NR17 ergonomia. Então, sempre que a gente fala na NR1, no novo texto, em aspectos ergonômicos, fatores ergonômicos, vem um entre vírgulas depois, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, é importante que o empregador, as empresas não se esqueçam disso e que, quando selecionem os profissionais que vão lhe assessorar, selecionem profissionais que tenham conhecimento das questões de ergonomia. E aí é interessante também, Graziele, que a própria formação, né, e a estrutura dessa ocupação no Brasil, do ergonomista, né, ele é uma profissão multiprofissional, né, e é uma que tem multidisciplinar e multiprofissional, quer dizer, você pode ter
alguém que é ergonomista, que é da área da engenharia, que é da área da medicina, da psicologia. Então, realmente, isso está bem estruturado, né? Se a empresa observar isso, ela vai conseguir ter profissionais que vão lhe assessorar muito bem nessa área. Nossa, Mauro, muito obrigada, porque eu acho que isso também, pelo que eu tenho visto, é uma grande dúvida, né? Então, veja, pessoal, o que o Dr. Mauro está trazendo para a gente é algo muito importante. Não exclui ninguém, todos, né? Então, assim, todo mundo todos que participam, que têm conhecimento, obviamente, dessa área, seja o psicólogo, seja o médico, seja o engenheiro, o técnico de segurança, desde que ele tenha uma formação e entenda da ergonomia, porque, de novo, a gente volta aqui no que a gente está sempre falando, tem a ver com o ambiente de trabalho, e não a questão individual. Eu até esses dias brinquei, assim, uma empresa, estava até comentando com uma pessoa, a empresa perguntou assim, olha, era um amigo que tinha empresa, e falou assim, mas se eu tenho um serviço de psicólogo, se meus funcionários precisarem, ótimo! Isso aí até pode ser um plus, vamos dizer assim, você está ali, ó, você está dentro de um plano de ação, uma prevenção, você oferecer isso é legal, mas não é obrigatório, e nesse momento, primeiro é importante fazer essa avaliação. A gente tem uma Sim. pergunta aqui da Beatriz. Beatriz, eu vou deixar só mais um pouquinho, porque já é a próxima que eu vou fazer aqui pro Mauro, tá? Que ela já quer, o pessoal já quer saber da fiscalização, Mauro. Tá certo. Como é que é? Já está no script, né? É, já Essa, que, então, essa já questão exatamente. também, Graziele, sim, que você trouxe, né, de poder envolver diversos profissionais, eu vejo assim, essa seria uma situação ideal, né? Se é uma grande empresa ou uma empresa de médio porte que tem condições de reunir uma equipe de profissionais, isso seria o ideal, né? Empresas com 300, 400, 500 mil trabalhadores, né? Que tem um SESBIT, por exemplo, né? Então, traz os profissionais do SESMIT, traz o seu médico responsável pelo PCMSO, traz alguém dos recursos humanos, traz um psicólogo do trabalho se estiver disponível e mais o ergonomista, quer dizer, você pode fazer um trabalho excelente nessa área, né? Então, realmente, mas não, isso não é para todas as realidades, né? Então, nós temos que orientar desde essas grandes empresas até as menores, né? As empresas pequenas, para que possam também cumprir com esse papel, né? Com certeza. E também outra pergunta de milhões. A norma ela pega todo mundo, ela vale para todo mundo. Então, assim, uma padaria que tem ali 5 funcionários, é uma microempresa, grau de risco 1 e 2, ela tem as mesmas obrigações de uma multinacional? Se não, se não, quais seriam as diferenças? É isso que a gente. Depois eu vou complementar essa pergunta, tá, Mauro? Por enquanto, assim, como que é? Vale para todo mundo tem que cumprir, e tem alguma diferença no cumprimento por uma pequena, uma microempresa, grau de risco 1 e 2, e médias e grandes empresas? Muito bem. Essa é uma questão muito interessante, muito importante também, né? Então, a norma, a NR1, ela é uma norma classificada como geral. Então, ela vale para todos os tipos de empresas, pequenas, médias e grandes. Basta você ter um trabalhador empregado, né? Então, ela vai atrair, né, a obrigação de cumprir a norma regulamentadora número 1. Contudo, na própria NR1 existe a previsão de um tratamento diferenciado, né? Então depende do contexto que a empresa tem, né? O que ela tem de atividades, qual é o setor econômico que ela está e os riscos que ela apresenta para aplicar esse tratamento diferenciado. Qual é a diferença? Empresas ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que declararem, né, existe um sistema do Ministério onde ela pode declarar que ela não possui riscos físicos, químicos e biológicos. Então, veja, uma situação bem específica, né? Vamos pensar aí no exemplo que você trouxe da padaria, né?
Então, ela poderia, uma padaria com 5 trabalhadores, né? Ela poderia, se ela, olhando para a sua realidade, então veja, sempre depende do contexto, ela tem que olhar para a sua realidade. Se ela fizer essa declaração que não possui riscos físicos, químicos e biológicos, ela estará dispensada de ter PGR. Então, isso significa o quê? Aí nós precisamos ler os detalhes da norma, né? Significa que ela não vai precisar estruturar um inventário de riscos e um plano de ação geral, que é o PGR. Esse é o PGR, para gerenciar todos os tipos de perigos e riscos. Contudo, a própria norma, ela traz ressalvas importantes, não poderia deixar de ser diferente, né? Que você não tem risco físico, químico e biológico, mas você pode ter riscos de acidentes, que são importantes, e riscos decorrentes dos aspectos ergonômicos. Então, são os outros 2 tipos de risco, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Voltando para o caso da padaria, né, do exemplo de 5 trabalhadores ali. Risco de acidente, ela pode ter alguma máquina, e aí vai se aplicar NR12. Então, a própria NR1 faz essa ressalva. Ele está dispensado, pode estar dispensado de ter o PGR, mas vai ter que fazer a prevenção dos acidentes com máquinas e vai ter que cumprir NR12. Então, da mesma forma, isso se aplica para a ergonomia. Então, mesmo essas pequenas empresas, MEPP, grau de risco 1 e 2, que porventura estejam dispensadas, né, de acordo com a NR1, de ter o PGR, elas ainda assim são obrigadas a fazer o trabalho de prevenção em relação à ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, é de uma maneira mais singela, né? Eu trouxe todo esse contexto normativo, mas sim, todos estão obrigados a fazer, né, esse processo de prevenção em relação aos aspectos ergonômicos e aos fatores de risco psicossociais. Que bom. Eu sou, Mauro, juíza numa comarca, numa cidade muito agrícola. E aí, esses dias vieram perguntar para mim, né? A gente tem o agronegócio é muito forte. E aí vieram dizer que, inclusive, que tinham sido orientados por uma assessoria, uma consultoria, e falaram assim, doutora, veja bem, nós somos do setor rural, não precisa, né? Produtor rural, área rural, porque o que vale para a gente é NR31 e não é NR01. E assim, eu vou te perguntar, mas é até. E aí que eu preciso até saber se eu respondi certo, né? Porque a minha resposta foi no seguinte sentido: olha, a NR01 ela é a mãe das NRs e ela vale para todos, ela abrange todas, né? E a minha resposta foi nesse sentido, mas agora eu quero saber a sua. O que eu falei, nós vamos falar com o doutor no assunto. Sim, claro. Essa questão ela tem um detalhe técnico interessante, que a NR31 ela é uma NR muito específica, né? E a fonte legal, a origem legal dela é uma lei específica a respeito do trabalho rural. Então, o que, que acontece com a NR31? Ela tem um campo de aplicação específico e ela remete para outras normas. Então, por um lado, quem diz assim, a NR31 ela não obriga o cumprimento da NR1. Por um lado, ele tem razão, porque a NR31 ela não citou diretamente a NR1, né, para como cumprimento obrigatório. Mas a NR31, se você olhar o texto da NR31, você tem um conteúdo muito similar à NR1. Então, o que a NR31 fez? Justamente como ela é muito específica e tem essa fonte numa lei específica do trabalho rural, ela trouxe o conteúdo dessas NRs gerais para dentro da própria NR31. Então, vejam, a NR31 ela não cita mas ela tem o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural. E da mesma maneira ela tem uma parte relacionada aos aspectos ergonômicos. E aqui eu acho, Graziele, que merecemos fazer uma reflexão que às vezes o pessoal houve toda essa polêmica em relação à alteração da NR1, quando, desde a sua vigência, dessa última modificação em 2022,
já era claro que deveriam ser avaliados, incluídos os aspectos ergonômicos. E os aspectos ergonômicos, eles trazem os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, vejo, na NR31 nós temos a ergonomia. Então, a resposta é sim. Pela NR31 também o empregador rural tem que se atentar dentro do PGR-TR em garantir a adequação das condições de trabalho em relação aos aspectos ergonômicos, especialmente em relação à organização do trabalho e os aspectos psicossociais relacionados ao trabalho. Porque eu falei da NR1 desde 2022 justamente por isso, quer dizer, já estava claro que estão incluídos os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, mas parece que a gente precisa sempre, né, colocar ali um destaque, né, ó, tá incluídos os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Com certeza, nossa, muito bom. E agora a gente vai começar, que a gente tem algumas perguntas, mas vou começar com a da Beatriz. Boa noite, como vai ser a fiscalização? Como a fiscalização vai avaliar se a empresa realmente está prevenindo os riscos psicossociais? E a minha pergunta era bem próxima disso. Como vai ser a postura da fiscalização? Sabe, Mauro, eu penso assim, você vai falar assim, mas que essa pergunta todo mundo quer saber. Quer porque nós ainda, infelizmente, né, eu vejo que ainda não há uma cultura, e aí eu vou até para a cultura do Elias, eu vou responder e depois eu pergunto para você, que ele falou assim, estamos diante de uma mudança cultural ou apenas mais uma obrigação legal? Porque, na verdade, a gente pergunta muito da fiscalização, porque parece que a gente só tem medo da fiscalização. Então, a gente ainda não tem uma cultura muito forte de prevenção, né? E eu vejo, aí eu já vou falar na minha visão, eu penso que a ideia é essa mudança de cultura. Nós precisamos tratar o ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho tem que ser saudável, o ambiente de trabalho tem que ser seguro, e isso já vem de muito tempo. Então, assim, eu acho que é uma tentativa, sabe, Elias, de mudança de cultura, mas ainda a preocupação é com a fiscalização. Então, eu vou te colocar aí duas perguntas já junto. Uma né, como vai ser a fiscalização, que todo mundo tá curioso para saber, e se você acha que é mais uma obrigação ou é uma tentativa realmente da gente mudar essa cultura. Beleza, vamos começar pelo final então, né? Já que a outra é mais espinhosa, né? Mas essa questão, realmente eu penso e eu aposto nisso, eu tenho dedicado, né, esforços, e nós todos, né, dentro do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, para que realmente esse momento seja uma virada de chave. Eu acho que essa é a questão fundamental. E nós estamos, eu ousaria dizer assim, doutora Grazielli, estamos num momento de transição. Que se a gente olhar para trás, vamos pensar em termos de prevenção e em termos das nossas normas mesmo no Brasil, né? A gente tinha, antes de ter o GRO e o PGR, o antigo PPRA. E nós levamos o PPRA de 1994. E veja, nós levamos um período grande, olha, de 5 a 10 anos, eu diria 10 anos, né, para ele se consolidar enquanto instrumento de prevenção. E ele abrangia só riscos químicos, físicos e biológicos. Quer dizer, hoje nós aumentamos esse escopo, né, e temos a vigência, só para a gente ir pensando, temos a vigência da norma nesses termos de GRO, PGR, desde 2022. Quer dizer, nós estamos em 2026, vejam, nós estamos há 4 anos e agora tivemos esse destaque, vamos dizer assim, se deixou claro que os aspectos ergonômicos incluem a prevenção dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, veja, com toda essa amplitude, qual é o que eu vejo que é o nosso grande desafio? E aí é para você, prevencionista, para você, profissional que atua na área, né, para nós servidores públicos que estamos aí também nessa frente, né, e da prevenção. Qual é o grande desafio? É não deixar acontecer o que aconteceu com o PPRA. O PPRA, infelizmente, muitas, na maioria das vezes, né, grandes vezes, era um documento que estava ali na gaveta. Era só o cumprimento, né, o cumprimento do papel. E é isso que nós
E aí cada um de nós tem uma parte nisso, eu acho. Claro, o empregador tem uma parte importante, com certeza, né? Uma parte essencial nisso. Depende da vontade dele. Mas nós também podemos ajudar e contribuir para essa virada de chave. Ou seja, estamos há 4 anos, agora subiu nesse barco mais o psicossocial, né? Com toda essa clareza que nós temos, e eu acredito que nós estamos nesse momento de transição, ou seja, o momento de fazer essa virada de chave acontecer dentro das empresas, né? Para que realmente ocorra um processo de prevenção, que esses passos, nessas etapas de identificação de perigos, avaliação de riscos, adoção de medidas de prevenção e o acompanhamento disso tudo com a participação dos trabalhadores se torne algo vivo dentro das empresas, né? Isso é o que nós queremos em termos de nova cultura de prevencionista para o nosso país, né? Eu acho que nós podemos conseguir, precisamos da contribuição de cada um, né? E a outra Exatamente. pergunta, doutora Graziele, é essa da fiscalização. Vejam, eu acho que aí também a gente pode refletir um pouco, porque às vezes falta um pouco a gente pensar sobre os temas. Veja, o que mudou na NR1 a respeito desse tema? O GRO e o PGR não continuam os mesmos? O inventário de riscos não continua sendo uma obrigação? O plano de ação não continua sendo uma obrigação? A avaliação ergonômica preliminar não continua sendo uma obrigação para a NR17? Sim. Então, o que o auditor fiscal do trabalho vai fazer lá na minha empresa? Ah, vai ter algo extraordinário a respeito dos fatores de risco psicossociais? Não, gente. Ele vai fazer o que já está sendo feito desde 2022. Esses aspectos que nós estamos falando aqui, todos eles estão vigentes desde 2022. E poderíamos trazer aqui exemplos de inúmeras autuações de descumprimento, infelizmente, né, da norma, né, desde 2022. Então, vejo, o que o auditor fiscal do trabalho vai fazer em relação a todos os riscos existentes no meio ambiente de trabalho, mas vamos falar especificamente do fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Então, se determinada empresa for ser auditada, o auditor, a auditoria fiscal do trabalho, ela vai trabalhar com evidências. Então, e aí aqui tem uma questão muito importante para o empregador e para os profissionais. O que é a evidência? Ele vai solicitar as documentações que são de obrigação da empresa. Essa é a primeira evidência. Então, ele vai pedir o PGR, vai pedir o inventário de riscos, vai pedir plano de ação, vai pedir avaliação ergonômica preliminar, e ele vai olhar para essa documentação. Então, esse é um primeiro nível de evidências. O segundo nível, não se faz auditoria do trabalho sem ir a campo, sem ir em loco. Você precisa verificar como é que a atividade de trabalho está sendo realizada e conversar com os trabalhadores. Então, esse vai ser o segundo nível de evidência. Nós não vamos olhar só para o documento, porque às vezes o documento aceita qualquer impressão, né? Então, nós vamos lá conversar com o trabalhador, ó, o que está acontecendo aqui, né? Como é que está, quais são as condições de trabalho aqui? Você faz, por exemplo, você faz muita hora extra, nós vamos conversar com o trabalhador, além de verificar a documentação da empresa. E o auditor fiscal do trabalho, olhando para essas evidências, é que ele poderá, então, se constatada alguma irregularidade, fazer a autuação correspondente, né? Aí eu preciso fazer um parêntese, doutora Grazielli. Dois, né? O primeiro deles é o seguinte: nos primeiros 90 dias de vigência dessa norma, que é um texto novo de norma, que foi alterado, as empresas terão direito ao benefício da dupla visita. Então, por exemplo, se o auditor for lá na empresa fiscalizar e não encontrou avaliação ergonômica preliminar, ou a empresa fez a avaliação ergonômica preliminar, mas não incluiu os aspectos psicossociais. O auditor, nesses 90 dias, ele não vai autuar, ele não vai lavrar o correspondente auto de infração referente a essa irregularidade. Ele vai notificar a empresa para corrigir essa situação. Olha, você não fez, você não incluiu os aspectos psicossociais, então você deve fazer isso. E vai dar um prazo.
né? Aí, importante, a empresa tem esse benefício, né, de ser orientada, mas também tem o retorno. Então, por favor, faça o seu dever de casa, né? Porque aí, se o colega auditor fiscal voltar lá e nada foi feito, aí vai lavrar o auto de infração correspondente, né? Então, é importante dizer isso, né? E o que eu vejo assim, doutora Grazielli, que seriam os autos mais comuns, né? O mais frequentes que poderiam ser, as irregularidades mais frequentes que poderiam ser identificadas numa auditoria a respeito dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Um deles é essa questão de ter feito ou não a avaliação ergonômica preliminar, é um importante. O segundo, de ter a participação dos trabalhadores nesse processo de avaliação. Então, se os trabalhadores foram ouvidos nesse processo, é algo muito importante também. E a respeito também, por exemplo, se a empresa fez esse processo, ela está fazendo avaliação dos aspectos ergonômicos, ela tem um PGR que está funcionando, mas não identificou algum dos perigos, né, psicossociais. E aqui eu alerto também, doutora Grazielli, nós temos o nosso guia de orientações a respeito dos fatores de risco psicossociais, que está disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego, e lá tem uma tabelinha de quais são os perigos mais comuns nessa área psicossocial, né, nesse tema psicossocial. Então, o auditor também isso foi divulgado como uma orientação oficial. Então, se o auditor for fiscalizar essa parte, ele vai pelo menos olhar aqueles perigos, né? Tem um perigo lá, por exemplo, de baixa clareza de papel-função. Ele vai ver se a empresa encontrou aquele perigo ou não. Claro, pode ser que não exista esse perigo ali naquele local de trabalho, né? O auditor também vai levar isso em consideração. Por isso que ele sempre vai olhar para a documentação e vai olhar para o que ele encontrar lá no diálogo com o trabalhador, na realização das atividades de trabalho. Então, se ele identificou, por exemplo, que há um problema de funções, né, conflito entre funções, papéis não muito claros entre os trabalhadores em determinado setor, ele pode verificar isso na documentação. A empresa está fazendo um trabalho bacana aqui, mas não identificou esse perigo que é existente. Então, entendam, ele vai procurar as evidências de que isso existe naquele local de trabalho. Então, também é possível, é uma irregularidade que pode ser constatada, mas como vocês viram aqui, também não é tão simples de ser evidenciado. O auditor vai ter que trazer esses elementos, né, da constatação dessa irregularidade para colocar na sua autuação, no seu auto de infração. Olha, muito bom. Essa sua resposta até já adiantou a pergunta que o Aderson, ou Aderson, eu não sei como pronunciar, ele fez, e você já respondeu. Qual seria a postura adequada do juiz e da fiscalização ante um PGR que em um hospital, escola ou banco não identificou nenhum risco psicossocial? Então, o doutor Mauro já, né, nos esclareceu nesse sentido, que não vai ser só o papel, a gente está realmente mudando a cultura, vai ser, o auditor ele vai ter essa liberdade, e eu sei que se vocês perceberam, gente, sabe, aquele hashtag fica a dica, né? Nós temos ali o guia do Ministério do Trabalho, então ali já elenca alguns fatores, não é que serão só aqueles, né, doutor Mauro, mas ali já tem um norte para que quem está fazendo, o profissional, quem está orientando, do que geralmente vai ser cobrado. Então, já responde essa pergunta. Perfeito, doutor. Então, agora eu vou até fazer um gancho, né, na resposta aqui do Dr. Mauro, e depois também quero ouvir, porque a gente, assim, o que acontece? Eu tenho observado também que muita gente só está pensando na parte administrativa, sabe, doutor Mauro? E eu tenho trabalhado muito na questão da parte judicial, sabe? E eu tenho dito que muitas das vezes vou dar uma palestra, algumas coisas, e às vezes o empregador fala, nossa, é mais uma obrigação. E eu falo, olha, mas veja pelo lado bom, é uma obrigação que, na tentativa realmente dessa mudança de cultura, mas que pode trazer um benefício, inclusive, para uma ação trabalhista. Nós temos visto hoje que o adoecimento
das pessoas por problemas mentais, então tem tido muito afastamentos do trabalho por doenças mentais. Então a gente tem lá dados que são até horrorizantes no sentido de aumento de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout. E o que acontece? Muitas vezes o empregado ele pode entrar ali com uma ação trabalhista alegando que aquela doença, dizendo que ela é uma doença ocupacional. E hoje as doenças ligadas à saúde mental, elas estão nas listas são consideradas doenças do trabalho. Mas veja que essa alegação por si só, ela vai depender de uma prova, ela vai depender de um laudo. Só que se a empresa ela já está cumprindo a NR01 ali, se ela já demonstra que ela tem um cuidado com a saúde mental do seu empregado, do seu ambiente de trabalho, então que ela analisou, que ela avaliou, que ela está cumprindo aquele plano de ação, né? E às vezes a pessoa fala: o que é um plano de ação? Eu sempre digo, o plano de ação ele elenca várias coisas, ele é diferente para cada empresa, mas geralmente está o quê? Em orientar, em capacitar, fazer treinamentos, efetivamente cuidar daquele ambiente de trabalho, porque não basta dar um monte de curso, né? E, e simplesmente, pronto, meus aqui não tem um ambiente tóxico. Mas, para vocês verem, quando a gente fala do respaldo, na verdade, do respingo na parte jurídica, e eu sei que tem muitos advogados assistindo a nossa live, sabe, doutor Mauro, porque eles estão sendo diretamente questionados pelos seus clientes, empresários, do que isso reflete. Então, aqui a gente quis fazer essa live trazendo o lado do auditor fiscal do trabalho, que fala da parte administrativa, da parte de fiscalização, mas eu quis frisar também essa parte judicial no sentido de que o empregador que cumpre essa parte da parte administrativa, que está ali levantando os riscos, está fazendo um plano de ação, ele também pode se proteger de uma eventual alegação de que a pessoa adoeceu no ambiente de trabalho. Porque a gente sabe, né, doutor Mauro, que a causa dessas doenças, muitas vezes, vem do trabalho, ou às vezes o trabalho agrava, a pessoa já tem aquilo ali, o trabalho vem como um agravante, mas pode acontecer de que não seja no ambiente de trabalho. A gente sabe que às vezes tem pessoas que por si só exigem muito, ou já tem uma depressão crônica, enfim, né? Aqui eu deixo assim a minha contribuição na situação jurídica. Daí também quero ouvir tua opinião, porque eu penso que vai muito além de uma fiscalização. Porque, infelizmente, esses dias eu ouvi uma coisa e fiquei muito triste, sabe? Que a pessoa falou assim: tem polo fiscal do trabalho, ninguém vai vir aqui na minha empresa, sabe? Isso entristece a gente, porque eu acho que o medo da fiscalização não deve ser o maior. Acho que o primeiro deve ser: eu quero ter um ambiente saudável, porque tendo um ambiente saudável, eu tenho empregados que vão trabalhar felizes, vão trabalhar melhor, vão produzir mais, eu evito as faltas, o turnover. No final das contas, sai muito mais barato para a empresa, né? Mas para quem está pensando só no bolso, eu acho que além da fiscalização é importante entender que os aumentos das doenças ligadas a transtornos mentais, ele está acontecendo e você cumprir as regras da NR01, ele te dá uma prova, te dá pelo menos o início de uma prova e uma ação, de dizer assim: olha, a minha empresa aqui, nós cuidamos do ambiente, cumprimos a NR, cumprimos o plano de ação. Essa é a minha opinião, não sei o que o doutor Mauro acha. Não, com certeza, doutora Graziella, eu acho que está perfeito seu raciocínio e o que falta, eu acho, é as empresas pensarem um pouco mais a respeito disso, né? Eu tenho visto muita discussão a respeito dessa questão e vou trazer um exemplo para mostrar que é um tema bastante polêmico. Eu já vi muitos representantes de empregadores falarem a respeito disso, que é, por exemplo, o tema do assédio, né? É um tema que é muito judicializado, né?
E vai nessa mesma linha do que você estava falando, mas apenas para agregar um outro exemplo. Então vejam, por que que o empregador ele não quer colocar o assédio no seu inventário de risco? Ele acha que fazendo isso ele vai estar confessando alguma coisa, né? Ele acha que já está confessando que tem um problema ali, que aí sim ele vai instigar, né, para que alguma ação judicial ocorra. Gente, isso é loucura. Na verdade, está acontecendo exatamente o contrário. Veja, qual é a situação hoje? As empresas estão sendo processadas, né, estão levando ações por dano moral, né, a respeito dessa situação de assédio existente, né, eventualmente existente, e não estão fazendo o seu dever de casa, que é o trabalho de prevenção. Então, realmente, os empregadores e também a parte jurídica que assessora os empregadores, eu acho que tem que refletir sobre isso. Na verdade, eles podem se antecipar a esses passivos trabalhistas, vamos chamar assim, os passivos judiciais, né? Eles podem se antecipar, porque vejam, nesse caso do assédio de qualquer natureza, se o empregador ele identificou isso dentro, vamos fazer um raciocínio aqui, o caminho que ele tem que fazer. Ele identificou esse perigo, ele avaliou esse risco e adotou medidas. Que medidas? Ele estabeleceu um código de conduta dentro da empresa, ele divulgou esse código de conduta para todos os trabalhadores, ele estabeleceu mecanismos de denúncia e também de apuração desses casos, e ainda estabeleceu formas de treinar, como você muito bem falou, capacitar os trabalhadores a respeito desse tema em todos os níveis, especialmente os níveis hierárquicos, né, nesse tema. Então, vejam, se em qualquer ação judicial que a empresa evidenciar que ela tomou todas essas ações, quer dizer, a prova de que houve um fato relativo ao assédio teria que ser muito robusta da outra parte. Pelo menos eu imagino assim, né, doutora? Teria que ser uma prova muito robusta para se sustentar em nível judicial. Ou podemos falar o contrário, quer dizer, a parte da empresa, do empregador, que tiver como apresentar essas medidas, comprovar que adotou essas medidas realmente dentro do seu meio ambiente de trabalho, ela sim vai ter provas concretas do trabalho de prevenção que ela fez nessa área, né? E eu acho que isso, independente do cada ação judicial, né, tem uma condução própria, né, um contexto específico, mas eu vejo que isso seria levado muito em consideração, né, se a empresa apresentar que fez esse trabalho de prevenção, né, em qualquer ação judicial. Então, acho que nesse aspecto também a gente tem que ir convencendo os jurídicos, né, a respeito desse tema. E só para acrescentar, em nenhum lugar do mundo, né, nós temos essa gestão de riscos ocupacionais na Europa, em todos os países da União Europeia, em vários outros países do nosso mundo, em nenhum lugar do mundo essa gestão de riscos é utilizada para acusar uma empresa de que está cometendo algum crime. Não, é um trabalho de prevenção, né? Ao contrário, ela pode ser acusada se não estiver fazendo seu dever de casa. Então é isso que eu tenho tentado conscientizar tanto os empregadores quanto, né, a parte jurídica, que eu acho que pode influenciar, a assessoria jurídica das empresas pode influenciar muito nesse aspecto, né? Realmente as empresas só têm a ganhar nesse aspecto, se fizerem esse trabalho de prevenção. Elas vão prevenir esses passivos trabalhistas e esses outros aspectos que você mencionou nem se fala, né? Diminuir o absenteísmo. Olha o custo que tem dentro de uma empresa em relação ao absenteísmo, em relação à substituição de uma mão de obra quando há um afastamento de prolongado, por exemplo, um afastamento por depressão que dure 6 meses, né? Vamos supor aqui, a empresa tem que, provavelmente, vai ter que contratar mais um trabalhador, tem o custo do contrato, tem o custo de treinar esse trabalhador, tem o custo de perda de produtividade. Olha só, nós só vamos acrescentando custos. E isso já foi calculado pela OIT, pela OMS em nível mundial, os números são estratosféricos de perdas. Então, quer dizer, se esse trabalho de prevenção for feito e for bem feito, realmente as empresas terão muito a ganhar
em termos de economia, em termos de produtividade, mas eu vejo que o maior ganho vai ser ter um ambiente de trabalho seguro e saudável, e isso é que vai trazer a satisfação do trabalhador em realizar suas atividades de trabalho. Isso é um ganho inestimável para a vida de uma empresa, para o sucesso de uma empresa. Nossa, é muito bom ouvir falar, sabe, doutor Mauro, que eu falo isso, sabe, desde 2023 eu tenho falado, desde que entrou em vigor a Lei 14.450, né? 14.450, que traz essa obrigação já de capacitar, de falar, né, 14, não é 450, é 14.457, né? Que Isso. traz do programa Mais Mulheres. Ela traz essa obrigatoriedade, a gente tem trabalhado, só que as empresas às vezes têm medo, achando que falar sobre o assunto, falar sobre o assédio, ele é algo que vai mexer com algo que está quieto, e não é. Né? Então, a gente, olha, é muito bom ouvir, né, de uma pessoa de tão alto conhecimento, que tem ocupa um cargo tão importante nessa questão da prevenção, da fiscalização, que é o que eu venho falando há muito tempo. A prevenção, falar sobre o assédio moral, o assédio sexual, é muito importante. Aí tem uma pergunta até que da Kemela, e nós já estamos partindo para o final, tá, pessoal? Tá muito legal, a gente podia fazer até uma outra já, né? Uma outra live. Mas já partindo para o final, doutora, até que ponto a empresa responde por problemas emocionais do trabalhador? E a gente volta e eu reforço o que o doutor Mauro falou. Ela responde a partir do momento em que fique demonstrado que ela não cuidou daquele ambiente de trabalho. E quando ela faz ações preventivas, quando ela fala do assédio, quando ela tem um canal de denúncia, quando ela permite que ela oferece para o seu trabalhador um canal de denúncias anônimo, para que ele não tenha medo de, às vezes, denunciar se o canal é aberto, né? Se ele tem políticas de prevenção, isso já mostra. Eu vou falar, estou falando aqui como magistrada. E o doutor Aldo tem toda a razão. A gente vai analisar de uma maneira diferente quando eu tenho uma empresa que tem toda essa conduta de uma empresa que não faz nada. Então, a empresa, sim, ela vai poder ser responsabilizada por esse adoecimento se ela não tiver cuidados com o ambiente de trabalho. E isso vão gerar ações, e são ações vultuosas. Nós temos tido casos de condenações de 300 mil, 500 mil, 800 mil reais, certo? Então, por isso que precisa pensar que a prevenção sai mais barata para a empresa. Né? Mas, doutor Mauro, olha, nós já estamos aqui com 1 hora de live já. Era para ser 50 minutos, né? Mas é tão bom. E a gente vai encerrar e eu quero agradecer já e pedir para fazer uma pergunta final e depois do senhor responder ela, já fazer suas considerações finais também. Para fechar, qual a dica de ouro para o empresário que está com medo de começar? Muito bem, essa é uma questão que todo mundo quer saber, né? Mas eu vejo assim, ó, uma dica com um desdobramento, né? Primeiro, se você não sabe por onde começar, comece pelo simples, que é designar uma pessoa ou um profissional responsável por fazer esse trabalho dentro da sua organização, porque essa pessoa vai poder lhe ajudar, né? E também vai poder estruturar, conduzir esse processo de identificação de perigos, avaliação de riscos e adoção de medidas de prevenção. Então, para você ter esse apoio, qual o desdobramento? E se for uma pequena empresa ou uma empresa que nunca trabalhou nesse tema, você precisa tomar, então, além de ter uma pessoa responsável por conduzir o processo, você precisa tomar mais uma providência. Tem que ter atenção no seguinte: dê uma formação para essa pessoa a respeito de ergonomia, a respeito de fatores psicossociais. Ou então, se você não conseguir fazer isso e tiver condições, traga uma assessoria, um profissional, como nós falamos aqui durante a live, que entenda de ergonomia, que entenda de todos esses fatores de risco psicossociais que estão diretamente relacionados aos aspectos de organização do trabalho.
dentro dos meios ambientes de trabalho. Que bom, então, eu agradeço. A sua participação foi maravilhosa. Eu não tenho nem palavras para dizer. Eu imagino, assim, é muito rica essa contribuição, sabe? Porque nós estamos falando com a pessoa que participou da coordenação, que está dentro, é uma pessoa que está, é um auditor fiscal, então é melhor a palavra, porque outros, eu falar, outra pessoa falar, mas por que você está falando? Você não é a pessoa mais adequada, né? Então, doutor Mauro, muito obrigada, tá? Eu agradeço também a todos aí que assistiram a nossa live. Eu quero reforçar, né, que a obrigatoriedade do levantamento dos riscos psicossociais vai começar agora, dia 26 de maio de 2026. Lembrando que não deixa para a última hora, porque por mais que tenha uma dupla visita, essa dupla visita vai acontecer, né, doutor Mauro? Com certeza, né? Eu agradeço demais aí a oportunidade, doutora Graziele. Fico muito feliz que temos profissionais, temos servidores públicos aí que têm essa coragem, essa capacidade, né, de levar esse canal para as pessoas, essa orientação para as pessoas. Dou os parabéns a você. E realmente, essa questão, doutora Graziele, eu tenho falado desde o ano passado, quando prorrogou, né, a vigência vai se encerrar, vai começar agora em 6 de maio de 2026. Você não deixa para os 45 do segundo tempo. E aí pode não dar tempo, né? Mesmo com a dupla visita, né? Então não deixe. E até me lembrei disso que alguém falou aí durante a live, diz, mas são poucos auditores fiscais. Só que essa pessoa deveria refletir um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo. Nós somos poucos, mas todos os avanços tecnológicos que estão ocorrendo aí nos últimos anos estão facilitando a vida, né? Não é só na nossa área, mas vai facilitar a vida do auditor fiscal para ele chegar mais certo lá na empresa que não está cumprindo. Então, olha, olho no lance, atenção nessa questão e comece desde já, né, a implementar e fazer a prevenção em relação aos aspectos psicossociais dentro da sua empresa. Não tem dúvida que você só vai ter ganhos, né, em relação a isso. Então, muito obrigada, pessoal, para todos que assistiram. Eu agradeço também a participação. Quem gostou, se inscreve aí no meu canal e depois compartilha. O vídeo vai ficar gravado no meu canal. E, doutor Mauro, não acho que o senhor vai escapar, tá? A gente ainda vamos fazer, vamos tomar que tenhamos outras oportunidades para estarmos falando aí juntos sobre o assunto. Pessoal, muito obrigada, uma boa noite a todos. Eu agradeço. Até mais. Tchau.